Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado essa noite do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar para que você receba o perfeito entendimento que somente Deus pode dar. Obrigado, Senhor. Eu já declaro o entendimento perfeito na vida dos eleitos que estão e também estarão também no canal assistindo, os que estão via Facebook, em nome de Jesus, os que estão no ministério. Eu já declaro o perfeito entendimento. Está escrito que o Espírito testifica com o Espírito da ovelha. Que haja testificação, que haja o manifestar, que haja a ministração de anjos na vida de cada ovelha escolhida e predestinada nesta noite para receber esse apostolado, este alimento vindo da tua parte. Eu já declaro que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, mas te será revelada. Haja a testificação. Eu já declaro que o meu trabalho também ele não é em vão no Senhor, porque assim creio e assim eu falo. Creio como está escrito e falo como está escrito. Assim, para a tua glória, segundo a tua vontade, revela a tua palavra para os teus eleitos e predestinados. Em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Amém. E glórias a Deus. E louvado seja o nome de Deus. E glória a Deus pela vida dos eleitos. Nos alegremos, nos regozijemos diante de Deus. Eu muito me alegro, meus amados irmãos, de estar ministrando a palavra de Deus. Eu vejo aí nas redes sociais, muito se vê, estamos em plena campanha, em pleno movimento político, Então a gente vê aí muita coisa. Quando a gente principalmente abre redes sociais, só se vê críticas, discussões por conta de políticas. Mas uma coisa eu vou dizer, amados, eu fui chamada para pregar a palavra de Deus, não para discutir, não para debates, mas para pregar a palavra de Deus. E a boa nova, a boa notícia para você, meu amado e minha amada, é que a palavra de Deus ela não muda, como oscila a vida dos políticos que estão aí na liderança. O que nós devemos é orar pelas autoridades, orar pela a liderança, porque eles falam uma coisa, mas depois eles não cumprem ou fazem diferente. Então, o que não muda, amados, o que nós podemos estar realmente convictos que não muda, é a palavra de Deus. Podemos confiar, podemos crer, porque se tiver escrito, nós cremos. Então, Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado da graça de Deus essa noite para nós. O nosso tema hoje: você que já é perfeito diante de Deus. Deus te vê perfeito. Glória a Deus. Então, amados, você pode me perguntar, mas como que eu sou perfeita? Como que eu posso ser perfeita se eu tenho erros, se eu tenho falhas? Amados, a primeira coisa que você precisa entender é que os erros, as falhas, elas são terrenas e são carnais. A carne, porque a nossa carne ela não é eterna, e o que Cristo fez por nós foi para o nosso espírito. Quando eu falo, você já é perfeito diante de Deus, é o seu espírito, porque nós somos um espírito e nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, quando eu falo que você é perfeito, meu amado e minha amada, é no espírito, é algo espiritual, porque Cristo, Ele fez a obra,
a obra consumada de Cristo na graça foi para o nosso espírito, não foi para a carne. Por isso é que a carne ainda falha, né? Ainda há tropeços, né? Você pode não se sentir perfeito. Realmente, na carne não há perfeição, né? Se você quer que acabe com as imperfeições da carne, só se você morrer, né? Que aí quando você morre, ela deixa de existir. Porque nós temos duas naturezas, amados. A adâmica e a de Cristo. A adâmica nós herdamos da carne, amados. E a de Cristo, nós herdamos do que Cristo fez no nosso espírito. Então, que fique claro, amado, para você, que você é perfeito diante de Deus. Que Deus, Ele te vê perfeito, é no espírito, né? Quando você comete alguma coisa na carne, você planta na carne e você vai colher na carne. Claro, como um divórcio. Se o homem se divorcia de uma mulher que cometeu o adultério, então ele está colhendo um adultério por conta uma separação, um divórcio. Ou seja, é uma colheita devido ao adultério. Então, colher o quê? Um divórcio. Então, é algo terreno, é algo carnal. Para Deus, estamos perfeitos. E Ele nos vê perfeito. Glória a Deus. Então, eu vou fazer uma leitura aqui em Filipenses, capítulo 3. E o versículo é o 15. Filipenses 3, capítulo 3, e o versículo é o 15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. A minha versão é a Thompson, né? A Bíblia Thompson é a Bíblia que eu acompanho o ministério do MGA, né, de São Paulo, o nosso apóstolo Marcos Gomes. Então, a minha versão pode estar diferente da sua versão, porque existem outras versões, né, NVI, né, existe a Viva, então existem outras versões. Então, na minha, todos quantos somos perfeitos, esse todos literalmente não é todo mundo, toda a nação do Brasil, toda a nação do Japão, toda a nação dos Estados Unidos. São todas as ovelhas, amados. Todos os espíritos das ovelhas. Porque existem duas sementes, né? Duas sementes. Nós não temos como falar do apostolado tudo de uma vez, né? Então, sempre semeamos aos poucos, né? Eu ministro dia de quinta-feira e eu ministro também dia de domingo. Glória a Deus. Então, eu tenho um grupo também no Facebook, que ele é um grupo de evangelismo. Samuel, estou tendo retorno. Liga aí o daqui, ó. Bluetooth. Glória a Deus. É que eu estou tendo retorno aqui na caixa de som, porque tem outro aparelho celular ali ligado ao Bluetooth da caixa. Glória a Deus. Então, amados, ainda hoje eu postei lá no grupo de evangelismo, né, Evangelho da Graça e Apostolado, sobre as duas sementes. Então, se alimente da palavra de Deus, seja através do evangelismo lá do grupo, seja na quarta-feira com Marcos Gomes, seja quinta-feira aqui comigo, ou onde você estiver, no estado que você estiver, aonde tem os ministérios, né? Glória a Deus. Papai. Então, todos quantos somos
perfeitos. Então, todos são todos os espíritos das ovelhas. Somos perfeitos. Então, Paulo diz somos, ou seja, ele e a igreja que estava em Filipe, né? De Filipos. Então, aqui ele está falando com os filipenses e está direcionando também com a igreja. Então, somos. Então, nós já somos, não é? Seremos. Será, quem sabe, um dia? Não, amados. Nós temos que crer como está escrito, né? E como está escrito? Todos quantos somos perfeitos. Então, somos perfeitos no Espírito, amado. Tenhamos este sentimento. Então, o que o nosso apóstolo diz? Tenhamos esse sentimento. Tenhamos, ou seja, eu mais um, são dois. Tenhamos quer dizer eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três, ou tenhamos, ou seja, eu e mais alguém. Pode ser 2, 3, 4. Aqui ele estava falando com a igreja de Filipe. Então, tenhamos esse sentimento. Qual o sentimento que nós devemos ter? De perfeitos, amados, né? Nós não somos pecadores, nós somos perfeitos diante de Deus. E se pensais de outra maneira, ou seja, ele está perguntando, né? E se pensar de outra maneira, qual é a outra maneira de se pensar? A outra maneira de se pensar é que é um pecador, né? Ou seja, na lei, quando Cristo ainda não tinha morrido e não havia ressuscitado, realmente estava em pecado, realmente era pecador. Então, a outra forma de pensar é que é um pecador, porque quem é um pecador não está perfeito diante de Deus, precisa ser aperfeiçoado. Ou seja, mas aqui tenhamos esse sentimento. Se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, amados, quem revelará? Deus, né? Porque é Ele quem testifica, amados. É Ele quem traz o perfeito entendimento. Porque a ovelha tem o Espírito Santo. E o Espírito, ele testifica com o Espírito da ovelha, amados. Porque se o Espírito Santo não estiver na minha vida e não estiver na sua vida, isso quer dizer que não haverá testificação. Mas se ele está em minha vida e está na sua, há uma testificação da minha vida para a sua vida. Glória a Deus, porque é Ele quem traz esse perfeito entendimento. Porque se estiver escrito, nós cremos. Se estiver escrito, o Espírito Santo ele vai testificar. Então, qual é o pensamento, amados, que nós devemos ter? Como o apóstolo diz, tenhamos este sentimento. É o sentimento de perfeito, amado. Enche a sua mente de que você é perfeito. Esvazie a sua mente de que você é um pecador. Porque o pecador está com uma dívida, né? Ele está todo o tempo devendo. Ele não é perfeito, não é aperfeiçoado. Mas nós já fomos aperfeiçoados e somos perfeitos. E que você tenha em mente que você é perfeito diante de Deus. Vamos em Filipenses 2:2. Somente uma página anterior. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Então, qual é o mesmo modo de pensar de Paulo? Paulo, ele creu que ele é perfeito, que tenhamos o mesmo modo, amado, de pensar que Paulo, que é perfeito. Então, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Então, Paulo pensa e crê
que é perfeito. Então, como é que Ele quer que nós venhamos crer, pensar que nós também somos perfeitos? Tenhamos esse mesmo modo de pensar que Paulo, tendo o mesmo amor, ou seja, também, amados, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, pensando a mesma coisa, que você é perfeito, amados, que você não é pecador, que você não é um devedor, que você é uma nova criatura. Glória a Deus. Porque o aperfeiçoamento de Deus, essa perfeição, ela foi para o nosso espírito, ela não será para o nosso espírito, porque toda obra consumada na graça de Deus, ela já está consumada. Deus não está aperfeiçoando ninguém, Deus não está perdoando o pecado, Deus não está salvando, Deus não está, Ele está descansado, porque a graça, ela já está completamente consumada. Glória a Deus. E vamos em Romanos, o capítulo é o 8, vamos ler o 29 até o 39. Romanos 8, 29 ao 39. Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, amados, aqui nós somos conforme a imagem, né, de seu Filho. Nós somos conforme a imagem de Deus. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus no Espírito, não é na carne, amados. Porque eu sou a imagem e semelhança da minha mãe, do meu pai, na carne. Eu não pareço com Jesus na carne. Eu pareço com a minha mãe, eu pareço com meu pai, eu pareço com os meus irmãos. Na carne, a minha imagem e semelhança é a minha mãe e o meu pai. E também alguns parentes, né, mais próximos. Mas nós somos imagem, semelhança de Deus. Então, Deus é perfeito, amados. E somos também perfeitos, semelhantes. Ou seja, conforme a imagem de seu Filho. Então, é conforme a semelhança, a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele foi o primeiro, né, entre muitos irmãos, o 30. E aos que predestinou, e aos que os predestinou, amados, fica claro que é as ovelhas que são predestinadas, não são todos, não são os bodes. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Assim estamos, amados, diante de Deus, porque Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou e Ele predestinou. Tudo isso no versículo 30, né? Glória a Deus. Então, aonde que existe uma imperfeição diante de Deus, se é o que está escrito do que Deus disse ao nosso respeito? Então, nós só temos que crer como está escrito, que nós somos perfeitos, amados, e não pecadores. Glória a Deus, porque somos imagem dele. Glória a Deus. Então aqui, quando ele diz aos que chamou, não chamou todos, amados. Aqui ele está falando para as ovelhas, as escolhidas, as predestinadas. O 31.
Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Ou seja, acerca dessas coisas, das que coisas? Os predestinou, chamou, justificou e também glorificou. Então, se ele fez tudo isso, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus chamou, se Deus te justificou, se Deus te predestinou, quem pode dizer que você é um pecador? Quem pode te chamar de pecador? Ou você pensar que é um pecador, se Deus já te justificou? E aqui o apóstolo diz, se Deus é por nós, não é? Se Deus será por nós, será que Deus um dia vai me perdoar? Será que Deus um dia será por mim? Não. Deus é por nós. Verbo presente, Deus é por nós. Quem será contra nós? Ou seja, quem pode dizer que você é um pecador? Quem pode dizer que você perde a salvação se você está justificado? Se você está glorificado em Cristo, amados. Você é semelhança, imagem de Cristo. Se você já foi predestinado e Ele te chamou, glória a Deus. Então, na graça, nós falamos, amados, as boas notícias, porque as boas novas, elas são trazer as boas notícias. Se eu chegar para você e dizer que você tem que aceitar Jesus para você ser salvo, isso não é boa notícia. Porque é como se eu tivesse feito tipo um assalto, né? Mãos para cima, levante as mãos, senão vai morrer. Então você se rende para não ser morto. É o que está acontecendo no sistema. A ovelha se rende logo em aceitar Jesus para não ir para o inferno, né? Então é por imputação, é por condenação que estão aceitando Jesus, entre aspas, né? Que estão aceitando o sistema religioso. Então isso não é boas novas, amados, porque você já está perfeito diante de Deus e Deus já é por você. Então não tem como voltar atrás, não tem como você se tornar imperfeito no Espírito, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Então nada pode ser contra. Isso quer dizer, o que nada pode ser contra nós? É que ninguém pode tirar o que Deus já estabeleceu. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Quem poderá intentar, né? Quem poderá ser contra o que Cristo já estabeleceu? Glória a Deus. O 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Glória a Deus. O 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem pode, amados, dizer que você não é perfeito? Quem pode dizer que você é um pecador? Se Cristo é quem te justifica, amado, que Ele já te justificou. Quem pode te condenar dizendo que você é um pecador? Se Deus é por você, glória a Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Então, não é uma questão de você se sentir imperfeito. Ah, sou falho, eu falho nisso, falho naquilo. Mas o que está escrito é Deus quem os justifica. Não é você, amados. Não são vocês, amados, que se justificam com obras, mas é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem pode condenar, amados? Né? Te condenar que é um pecador, quanto nós somos
perfeitos diante de Deus. O 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aqui são coisas terrenas, né? Quando ele fala fome, perseguição, isso são coisas terrenas. Nada terreno pode te separar de Deus. Nada físico, nada terreno, nada carnal te separa. Porque você está perfeito diante de Deus. É no Espírito. Nada do que você possa fazer na terra, terreno e carnal, tira o que Deus já estabeleceu no teu espírito. Porque no 33 é Deus quem o justifica, é Ele quem já fez. Abba, Pai. Glória a Deus. Como está escrito, por amor a Ti somos entregues à morte o dia todo, como considerados como ovelhas para o matadouro. O 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, somos mais do que vencedores. Em que, amado? Nas coisas, nessas terrenas, nessas carnais. É o 35. Mais do que vencedores na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada. Somos mais do que vencedores. Glória a Deus. O 38. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, o 39, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus, nosso Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, amados, porque estamos perfeitos diante de Deus. Somos perfeitos diante de Deus, porque Ele nos fez perfeito. Glória a Deus em Cristo. Então, que você creia, que você receba essa palavra para a glória de Deus. Aí vamos a Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Glória a Deus, amados, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então não adianta você se achar imperfeito, porque antes dele fundar o mundo, Ele já havia te escolhido. Glória a Deus. Então Ele escolheu. Como que antes de fundar o mundo Ele me escolheu? Se eu nasci em 1973, meu ano, né? Só um exemplo. Então, tenho 4.9. Fiz esse ano. Então, se eu nasci, tenho 4.9, então já tem mais de 2000 anos. Como explicar? Porque foi no nosso espírito. Aí você pode dizer, mas eu não lembro, eu não tenho lembrança. Mas nós só recebemos a alma quando fomos revestidos em carne, mas no reino espiritual, nós não tínhamos alma, era somente o espírito. E a alma nos foi dada, que é o intelecto, o entendimento, o desejo, né? A consciência, ou seja, a lembrança para você ter. Glória a Deus. Por isso que você não tem lembrança. Glória a Deus. Mas você já foi no espírito predestinado, amado. Glória a Deus. E no último, da parte B, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se somos santos e irrepreensíveis diante dele, nós somos perfeitos, porque pecador não é santo, pecador não é irrepreensível diante de Deus.
Para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis, precisamos ser perfeitos diante de Deus. E somos perfeitos em Cristo. Somos perfeitos nele. E nós já somos perfeitos nele. Glória a Deus. Porque para isso Cristo morreu. E para isso Cristo ressurgiu dentre os mortos. Para a glória do nome de Deus. Abba, Pai. Vamos ler Hebreus 14, 10 e 14. Hebreus 10 e 14. Vamos já terminar, né? Porque não precisa ler muitos versículos, né? Apenas a ovelha precisa crer como está escrito, amados. Porque não tem, na graça não tem muita história, não precisa muito blá blá blá. Muito estendido, né? Nós só precisamos crer como está escrito, amados. Glória a Deus. E a ovelha recebe a testificação do Espírito Santo de Deus. Assim eu creio e assim eu falo. Hebreus 10 e o 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glória a Deus. Foi com uma oferta, amados, que ele aperfeiçoou. Quando? Quando você erra, quando você peca, você deixa de ser perfeito, deixa de ser aperfeiçoado? Não, amados, porque essa mentalidade é da lei. O que quando o homem está na lei? Eu pequei, tenho que pedir perdão de Deus. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me reconciliar. Isso são coisas da carne, amados. Coisas terrenas, coisas carnais, não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, eu posso escolher minha roupa, meu sapato, meu batom, meu relógio, meu brinco, o meu esmalte. Deus não tem nada a ver com isso. Minha roupa, eu posso escolher, né? Deus não tem nada a ver com isso. Mas quando a ministrar, a pregar, aí eu sou guiada por Ele, né? Porque são coisas dele, coisas espirituais. Glória a Deus. Então no 14 foi com uma só oferta. Cristo não está mais sendo oferta, levantando oferta mais pelo pecado, para que o homem seja perfeito e aperfeiçoado. Foi com uma única oferta e uma única vez. Aperfeiçoou para sempre. Para sempre é para sempre, amados. Então, você nasce, cresce e morre, e o seu espírito está perfeito e aperfeiçoado para sempre. Glória a Deus. Que estão santificados. Então, aqui fala que nós somos santos, né? Porque aqui no verso 10 também, no 10 e o versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez, ou seja, novamente, a oferta feita no corpo de Cristo. Foi uma única vez, amados, para que nós fôssemos santos, para que nós fôssemos perfeitos, para que nós fôssemos aperfeiçoados. Glória a Deus. Então, como nós estamos? Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:2, ele diz para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar. E qual é o mesmo modo de pensar? É que você é santo, é que você é justo, que você já foi glorificado, predestinado, está santo, irrepreensível, sem culpa diante de Deus, está aperfeiçoado, está perfeito, o seu espírito está perfeito. Que você se enche, amados, porque isso é boas novas. Isso é boas novas para as ovelhas de Deus. Glória a Deus. E vamos concluir com 2 Coríntios 5 e 17.
Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17. Abba Pai. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, amado? O nosso espírito está em Cristo. Glória a Deus. Nova criatura é. Se somos nova criatura, não somos pecadores. Quer dizer, somos perfeitos. Estamos aperfeiçoados, amados. É isso que o apóstolo diz. Nova criatura. Não é mais uma identidade. Por exemplo, quando a pessoa é solteira, ela tem uma identidade. A identidade segundo o registro de nascimento. Eu falo isso porque eu acho que eu estou na 4ª identidade, porque eu casei 2 vezes, né? Estou no 2º casamento. Então, a identidade, ela é segundo a certidão do nascimento. Quando eu casei pela primeira vez, a minha identidade já era segundo o matrimônio, porque já levei o nome de casado. Então mudou a identidade. Ou seja, já não é mais solteira, já é segundo o casamento, né? Já tem o nome de casada. Voltei a ser solteira de novo. Aí, segundo a certidão de nascimento, voltei a ser casada de novo. Casei pela 2ª vez. Estou no 2º casamento, glória a Deus. E hoje, aí, quando eu casei de novo, a identidade agora é segundo a certidão de casamento, ou seja, segundo o marido, né? Então, o nome já é casada, o primeiro já não tem mais valor, agora é o de casado. Então, só um exemplo, amado. Estou dando só um exemplo que aqui o apóstolo diz: se alguém está em Cristo, ou seja, não está em Moisés, porque você está casada com Cristo. A sua identidade é Cristo. A sua identidade agora é perfeito diante de Deus. A sua identidade agora é nova criatura. Não é mais Moisés, porque Moisés, você era pecador. Então a sua identidade, a sua nova aliança agora é Cristo. Assim como eu dei o exemplo, né, de um novo nome, segundo um documento, né? Porque vai mudando, segundo a certidão de nascimento, segundo o casamento, vai mudando o nome. Então o outro já não tem mais valor. Então, em Cristo, segundo a sua identidade agora, amados, em Cristo, nova criatura é, não é pecador. Pecador era coisa da lei, era na lei, era o pecado que entrou através de Adão, mas o nosso espírito está em Cristo, está na nova identidade. Então viva de acordo com a nova identidade, porque você está casada com Cristo. Nós não somos noivos de Cristo, né? Nós já estamos casados com Cristo, porque estamos em Cristo. Em Cristo. Então, é nesta nova aliança, é através do que Cristo fez por nós, estamos perfeitos, aperfeiçoados para sempre. Glória a Deus. Creio que as ovelhas receberam a revelação da graça de Deus para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. E aplauda o Senhor pela sua palavra esta noite. Glória a Deus. Abba Pai, glória a Deus. Obrigado, Senhor,
porque estamos casados com Cristo. Vivemos um novo, Pai. Não estamos mais vivendo o velho, a velha e antiga identidade. Assumimos a nossa posição diante de Deus, diante dos homens e diante dos anjos, Pai, para te servir com a nossa identidade, Pai, como obreiros aprovados diante de Deus, que crê como está escrito. Por isso, assim eu creio e assim eu falo como está escrito, declarando os espíritos perfeitos e aperfeiçoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida dos amados no Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pelos abençoados que nos acompanharam via Facebook. Glória a Deus pela sua vida.